Bom dia, gente. A paz do Senhor. Depois de um tempinho, vim fazer um vídeo para vocês. Um outro vídeo que eu fiquei de fazer sobre testemunhar as obras que Deus tem feito na minha vida. Eu tô um pouco com o olho meio inchado, assim, um pouquinho, porque eu vi uma pregação agora que me quebrantou muito demais. E eu tô bem sensibilizada, assim, com essa pregação que eu ouvi. Foi uma live, na verdade, mas foi uma live muito poderosa. Deus falou muito, assim, através dessa live. Eu vou deixar o link depois nos comentários, se vocês quiserem assistir essa live que eu assisti. E Deus falou muito, assim, foi uma coisa muito sobrenatural. Enfim, querendo ou não, essa live me encorajou a fazer esse vídeo para testemunhar o amor de Deus. Sobre a minha vida e sobre como Ele cuida da gente. Eu tinha feito um vídeo, meu primeiro vídeo, contando um pouco do meu testemunho, como foi o meu encontro com Deus. Só que o meu encontro com Deus foi diferente do meu encontro com o Espírito Santo. É engraçado falar isso assim, até meio estranho. Mas quem sentiu isso vai entender o que eu tô falando. Tem pessoas que passam a vida inteira na igreja, mas não morreu pro mundo e viveu, né? Novamente, assim, não nasceu de novo. Existe muito isso. A pessoa passa a vida inteira na igreja, mas não nasceu de novo. Não sentiu o Espírito Santo. E Deus foi muito generoso comigo quando eu tive esse encontro com Ele. E pouco tempo depois, eu senti o Espírito Santo tocar o meu coração. E engraçado que no meu primeiro testemunho eu falo do livro que eu li, que eu senti que era Deus falando comigo através daquela palavra, daquela leitura. E aí eu fui tendo uma sede, uma vontade de aprender, de ouvir de novo aquilo, de sentir uma coisa muito engraçada. Eu queria buscar, sentir de novo. Eu falei, meu Deus, eu vou ler outro livro, eu vou ler a Bíblia, mesmo sem saber como que ler a Bíblia, porque assim, eu sempre acreditei em Deus, como no meu primeiro vídeo eu falei, sempre acreditei em Deus, sempre orei do meu jeito, mas eu nunca tive assim, eu li a Bíblia quando eu fazia estudo bíblico, mas não era uma coisa assim que eu só lia naquele momento do estudo e só, não tinha um hábito, então eu não sabia muito bem, eu nem sabia distinguir assim o que era Velho Testamento, o que era Novo e tudo mais. E aí, mesmo sem saber, eu quis ler a Bíblia. Eita, misericórdia, caiu o negócio aqui, o meu tripé do que é, gente, ó. Meu tripé de manteiga aqui, ó, que eu deixei aqui, caiu. Ai, meu Deus, caiu de novo, tá repreendido. Ai, gente, então, voltando, né? E aí, mesmo sem saber muito bem ler a Bíblia e tudo mais, eu peguei a Bíblia para ler, peguei outros livros, assim, da mesma editora aqui, outro, né? Pra tentar sentir aquilo de novo. Assim, meu Deus, fala comigo de novo. Fui naquele primeiro amor, sabe? E aí comecei a ler outros livros. E aí fui lendo o livro, lia com a Bíblia, e assim, não entendia muito bem, mas dei glória a Deus. Falei, ó, Senhor, eu quero ler, eu quero entender. Nem sabia por onde começar, não tinha ninguém ali pra mim falar, começa por aqui ou por lá. Não, eu simplesmente peguei a Bíblia e comecei a ler. E peguei o livro também, outro livro em PDF da mesma editora para ler. Eu olhei lá um que achei interessante e comecei a ler. Comecei a ler o livro. E aí eu tinha um conhecimento prévio, bem básico, assim, bem básico mesmo, sobre a morte, a ressurreição de Jesus, sobre Adão e Eva, tudo aquilo, né? Mas era uma coisa muito básica. Mas eu tinha alguma coisa ali, eu sabia alguma coisa. E eu comecei a ler esse livro. Eu não vou me lembrar agora o nome do livro, mas se eu me lembrar, eu vou deixar na descrição do vídeo. E o PDF também. E aí eu comecei a ler o livro. E aí chegou uma parte do livro que o escritor explicava a essência do cristianismo. A essência do cristianismo é o quê? É entender
a morte e a ressurreição de Jesus. Porque na minha cabeça era assim, as pessoas falavam pra mim, Jesus morreu por você. Eu falava, legal, beleza, obrigado, Jesus. Mas, tipo, aquilo pra mim não fazia sentido nenhum. Meu Deus, Jesus morreu por mim, nem tava lá naquela época. Sabe, pra mim não tinha sentido algum aquilo, mas eu agradecia, né? Eu falava, amém, obrigada. Valeu, Jesus, mas aí não tinha muito sentido. E eu passei a vida inteira ouvindo essa frase. Mesmo quando eu estudava, minha avó também é evangélica, minha avó sempre falava. Outras pessoas que eram do meu meio social também falavam assim. E eu ficava, tá, mas Jesus morreu por mim, beleza. Não tinha muito entendimento. E aí eu tava lendo um capítulo desse livro e uma frase assim me impactou bastante. Que tipo assim, não vou falar exatamente, parafrasear exatamente, porque eu não vou lembrar, mas era algo que assim, que Jesus em sua perfeição, ele era 100% homem, 100% Deus. E mesmo assim, ele escolheu vir à Terra porque Deus é muito justo. Da mesma forma que Adão era perfeito e pecou, ele teve essa escolha. Jesus também é perfeito e teve a escolha de obedecer. E Adão teve a escolha de desobedecer e ele era perfeito. Então, o inimigo, assim, para querer, articular ali toda aquela situação, falou assim: uma pessoa perfeita escolheu pecar e desobedecer. E pela sua palavra você falou que vai morrer, então vai ter que matar, que era nós, né? Que nós somos descendentes de Adão e Eva. E Jesus veio para equilibrar essa balança, porque estava desequilibrado esse elo que estava quebrado, que Adão quebrou, né? Quando ele resolveu desobedecer. E quando Jesus, em sua perfeição, veio, ele mostrou para o inimigo que é possível ser perfeito e obedecer a Deus. É uma escolha que dá para fazer. E aí, naquele momento que eu entendi isso, quando eu falei, foi por isso que Jesus morreu por mim. Para voltar a esse elo, essa aliança e essa conexão que a gente faz diretamente com Deus em oração e jejum. E aí, eu senti literalmente, eu não sei, desculpa, perdi a voz. Eu não sei como o encontro de cada pessoa com o Espírito Santo foi, mas o meu, especificamente, eu literalmente senti um toque muito suave no meu coração, dentro do meu coração. Como é possível? Não sei, mas gente, foi isso que aconteceu comigo. Eu senti literalmente um toque, que quando eu senti esse toque assim muito suave, foi uma coisa assim, só quem sentiu sabe, eu não consigo explicar com palavras o que foi aquela sensação que eu senti entrando no meu coração, assim, mas não uma forma bruta, entrando de uma forma suave. Quando eu senti, eu falei, por isso que Jesus morreu por mim. Eu comecei a chorar, eu me quebrantei assim, chorei muito naquele dia, foi meu novo nascimento. Aquele dia eu nasci de novo, que eu entendi o sacrifício que Jesus fez por mim. Naquele dia, tudo mudou na minha vida. E eu não estava dentro de uma igreja. Eu não tô falando aqui, né, pra pessoa ir pra igreja, tá, gente? Tô falando da minha experiência. Eu não estava dentro de uma igreja, eu não tinha uma pessoa para me pastorear, eu não tinha nada disso. Eu tinha a vontade de aprender sobre Deus. Eu tinha a necessidade de querer sentir, ouvir a voz de Deus novamente. E eu acho que isso que é importante e isso que fez com que Deus tivesse misericórdia da minha alma perdida. Misericórdia. Ai, gente, fica até emocionada falando. Porque a gente tá perdido. E só Deus pode encontrar a gente, nos achar e nos resgatar desse mundo tenebroso. Só Deus pode fazer isso, só Deus tem esse poder.
E ele foi, me resgatou e abriu meus olhos para algo muito maior que eu jamais imaginava que existia. Desculpa. Então, esse foi o meu encontro, meu nascer de novo, foi nesse dia. Não foi no mesmo dia do livro, foi outro dia. E foi nesse dia que eu nasci de novo e que eu entendi como Deus é misericordioso na nossa vida. Como Deus, ele vai aonde for para nos resgatar, para resgatar seus filhos. E eu espero muito que você tenha essa necessidade, essa vontade de aprender sobre Deus, independente de se você sabe ler, se você não sabe, se você tem alguém que te pastoreie ou não, mas Deus conhece o seu coração, Deus sonda os corações quebrantados e os corações daqueles que temem Ele. Então, se vocês querem nascer de novo, façam isso. Orem em espírito e verdade, da forma que vocês conseguem, da forma que vocês sabem. Que Deus vai entrar no coração de vocês e Ele vai tocar vocês com o Espírito Santo. E foi assim a minha experiência. Fui na minha casa lendo outro livro. E Deus Ele é tão sensível que Ele chega a gente da forma... Ele nos conhece, Ele sabe que como chegar a cada pessoa. E dessa forma que Ele chegou a mim, eu não sei qual a forma que Ele vai chegar até você. Mas Ele vai. Então esse é o meu testemunho de como eu nasci de novo, como foi a minha experiência. Não foi nada estrondoso, não foi na igreja com jogo de luz, com palavra de pastor, com nada disso. Foi, talvez para algumas pessoas até sem graça, mas foi assim que Deus me resgatou. Ai, quantas emoções. Mas é isso, gente. Que esse testemunho chegue até vocês, que vocês possam ter sede de Deus, aprender mais sobre o Senhor e de se quebrantar diante dele, aonde quer que vocês estejam, qualquer momento e qualquer hora do dia, tá bom? Deus abençoe.